Muito bem, vamos continuando, né? Porque nossa. A gente vai continuar, gente. Vamos só aguardar aqui a entrada do pastor de novo. Muito bem, deixa eu convidá-lo aqui. Vou tentar mais uma vez aqui. Daqui a pouquinho vai chegar. A gente vai poder prosseguir mais um pouco na nossa live aí. Aguardar que a internet vai. Pronto, voltaram. Não. Pronto, agora vai funcionar direitinho, porque eu estava tentando, daqui a internet estava girando, mas está me ouvindo bem agora aí? Estou ouvindo Sim. bem. Pronto, então, minha irmã, continue aí, né? A irmã falar do progresso, né? Que bênção a gente poder avaliar 2 anos e meio, né? E você É, realmente vê uma mudança assim tão boa, que bênção de pronto. Deus, né? Realmente, bênção de Deus. Então, mas fique à vontade, pode continuar aí. É isso, não, ali naquela hora realmente o Instagram parecia que sabia que eu estava finalizando. Então, é basicamente isso, pastor. É benevolência e graça do Senhor. E, né, finalizando com os agradecimentos com a Aline, do Grupo GAPS, com a doutora Daniela Ravassi, que é uma homeopata, assim, incrível, uma linda, que me deu um suporte no momento que eu estava, assim, assustadíssima, né? Porque Miguel estava no tratamento do REAC na época, ano passado, especificamente falando. Ele eram 3 meses o ciclo, uma vez por semana. E aí ele começou a apresentar febre. Então, quando a gente sabe que um autista passa por um quadro de febre, que é um quadro, né, de infecção que está ali liberando todas as toxinas que estão ali dentro do corpinho dele, e associado a isso também tinha a, como é? Tinha a questão toda envolvida das suplementações, da dieta, que foi um quadro assim bem intenso. A gente percebeu que a mudança veio, mas também a resposta do corpo a esse processo de de desintoxicação, fez com que a gente percebesse que realmente a gente estava no caminho certo. Então, a doutora Daniela Ravassi me deu um suporte incrível, que ela é uma homeopata, assim, que dá um suporte maravilhoso. Me ajudou durante as madrugadas quando o Miguel estava com febre, e o corpinho dele melhorando, e ele progredindo, sabe? E depois disso também, o suporte esse ano, que eu descobri umas meninas assim incríveis, em um grupo que faz também é uma dieta voltada para redução de amidos, que faz com que a gente perceba uma resposta do organismo da criança para o progresso de falar, de se expressar, de de agir dentro de um comportamento padrão mesmo, sabe? De resposta, de melhora, de Sei. perguntar, você quer comer cuscuz? Dizer sim, eu quero. Corresponder realmente o que está acontecendo ali ao redor dela. Então, existem muitos esforços, e esses esforços são revertidos em frutos, e frutos, pastor, que são assim saborosíssimos quando a gente vê em um diazinho de cada vez a resposta de todos os nossos esforços com os nossos filhos. Então é isso que eu digo para as mães: não desistam, estudem, leiam, busquem o conhecimento, busquem. Hoje nós estamos tendo acesso a uma série de materiais. Façam a leitura dos exames dos seus filhos também para saber por que está com determinada intolerância, sabe? E retirar esse alimento, porque realmente as intolerâncias fazem com que o organismo se agravem. Isso não é para ser ignorado, isso não é para ser
banalizado. Ah, não, não tem problema não, pode continuar comendo. Não, é muito sério. Em 2 anos e meio, a gente está vendo aqui a bênção. Mas existem muitos esforços por trás de tudo isso, né? A gente aqui sabe que o autismo da porta para dentro é outra coisa. Lá fora, as pessoas dizem, nossa, Miguel tá bem, né? Uhum. Tá bem. Tá muito bem, obrigada. Mas um diazinho de cada vez é importante. E nesse dia a gente se esforçar para aplicar aquilo que a gente tem conhecido e também associado a isso o que nós temos visto e aprendido do Senhor. Porque tudo vem de Deus e das próprias mãos dele, nós o devolvemos para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Amém, meu. Muito obrigado por abrir seu coração, né? Vai falar, pastor, ainda. Mas obrigado por abrir seu coração, por partilhar, né, desse momento assim realmente íntimo de vocês, né? Só, como você acabou de falar, só Deus sabe, né? O que realmente vocês passam, como que é no dia a dia, mas ficamos muito felizes porque nós vemos a felicidade de vocês, né? Pelo sucesso que tem sido, né? O tratamento, as respostas obtidas, e certamente a graça de Deus, né? E nossa oração e desejo que Deus continue, né, com vocês, com Miguel, dando força, dando graça para que, né, cada vez se torne um fardo, né, mais leve e vocês vejam a graça de Deus no lar de vocês. Viu? Que bênção. E já tem estado mais leve. Oh, amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso, viu? Ótimo. E aí, pastor, então, os efeitos colaterais, é isso? Eu queria que você vai dividir em duas partes, pelo menos, viu? E se o pessoal tiver perguntas, vai fazendo aí. Mas olha só, eu queria que depois você voltasse com aquela questão de esperança, que ficou no final, assim, você citou os textos bíblicos, mas depois a gente pode, com mais calma, fazer essa aplicação aí, tá bom? Mas quais são os efeitos colaterais, portanto? Na verdade, é sempre emocionante ouvir Fabiana falar, né? Eu fico muito que emocionado ouvindo Fabiana. É uma bênção de Deus. O tratamento que se faz com as crianças no espectro autista envolve o pediatra, envolve o neuropediatra e envolve as terapias que são passadas quase que imediatamente, né? Que é o fono, o psicólogo e o terapeuta ocupacional, e em alguns casos o fisioterapeuta. Alguns neuropediatras usam medicamentos farmacológicos, né? Nós não usamos, mas os medicamentos que os psiquiatras, que os neuropediatras passam, são de duas naturezas: os antipsicóticos e os antidepressivos. Nós não usamos pelos seguintes motivos. Primeiro, que eles têm efeitos colaterais. Eles têm efeitos colaterais terríveis, causam letargia e dependência, e eles também afetam o comportamento. Então, a criança ela fica letárgica, ela fica dependente, ela fica com um comportamento bastante comprometido. E os antipsicóticos, os clássicos, né, que os psiquiatras passam, é o Aldol, conhecido como haloperidol, passa de 1 a 2 miligramas, e o risperidona. Esses medicamentos, eles são usados para diminuir a irritabilidade, a ansiedade, a agressividade. Outros, como o olanzapina, o aripiprazol, o quetiapina, também são usados. Os relatos que Fabiana tem nos grupos é que esses medicamentos causam bastante efeito colateral. O mais assim que tem chamado a atenção da gente é o aumento do apetite, a cialorreia. A cialorreia é produção excessiva de saliva. É quando a criança fica salivando, com a boca aberta e salivando bastante. A risperidona e o Aldol também, eles provocam fadiga, congestão nasal, sonolência, taquicardia. E um dos perigos para mim, para a Fabiana, é o aumento da prolactina, que pode causar um tumor ali na região da hipófise, né? Os antidepressivos mais usados, associados aos antipsicóticos, é o clomipramina e o fluoxetina, né, que é um dos mais conhecidos, a paroxetina, o carbamazepina,
que tentam estabilizar o humor e diminuir a agressividade. Nós optamos por não usar esses medicamentos. Então, nós não usamos nem os antipsicóticos, nem os antidepressivos. E nós entendemos que o tratamento homeopático com o nosso filho foi, de fato, uma bênção de Deus. Fabiana tem estudado bastante, cada dia mais está se especializando em homeopatia e faz coisas incríveis. E nós temos Paulo Miguel cada dia melhor. Queria convidar a Fabiana para falar mais um pouco sobre essa questão da homeopatia e dar alguns conselhos aos pais em relação a como lidar com essas questões com o médico, né? Certo. Enquanto ela chega aí, algumas pessoas estão querendo o Instagram dela, viu? É fácil de encontrar, ela tem... Não tem Instagram ainda, eu vou pedir que ela faça. Pronto, então já faça aí no Instagram, Fabiana. Pronto, mas se quiser pode procurar do pastor Everaldo, né? Everaldo Borges, ele vai também fazer a ponte. Mas vamos lá. Mas a então, ideia, pastor, é que nós tenhamos a consciência de que os nossos filhos são bênçãos de Deus. O espectro autista não limita nossos filhos. Às vezes eu esqueço. Meu filho não é uma patologia. Meu filho não é uma enfermidade. Meu filho é o meu filho. E eu o amo do jeito que ele é. E às vezes, literalmente, eu esqueço de que meu filho está no espectro autista. Eu curto cada momento com ele. Ele não sabe falar da mesma forma que as crianças da idade dele falam, mas ele fala do jeito dele. E do jeito dele, ele é apaixonadamente o meu filho. Amém, coisa maravilhosa, né? Eu amo meu filho do jeitinho que ele é, com a graça que ele tem e com a bênção que ele representa para a minha vida. É isso mesmo, isso é maravilhoso, né? A Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Então, realmente, isso é muito bom. Mas vamos lá, para finalizar então, pastor. Se você quiser falar, fique à vontade. Mas aquela começou dando a palavra esperança, realmente isso, né? No céu não vai haver autismo, né? Mas, assim, hoje, como poderíamos falar para as mães hoje? Fabiana também, viu? Já disse, né, sobre o amor, já disse sobre o cuidado, a paciência, né, que realmente tem que ter, enfim, tudo isso aí. Mas, em relação à vida com Deus, assim, né? Porque nós sabemos que os pais, eles são instrumentos de Deus na criação dos filhos, responsáveis pela criação dos filhos, né? Então, assim, mostrar para os pais, para as mães, né, que realmente deve consagrar os seus filhos ao Senhor, ensiná-los, né? Olha que bela a mensagem que Miguel falou aí, né? Davi matou Golias, porque confiou no Senhor, né? Então as crianças têm de aprender realmente isso. Então, assim, a ideia não é privar os filhos, de fato, mas é ensiná-los, como o pastor acabou de dizer, tratá-los igual a outras crianças, né? Porque e ele tem esse entendimento, e isso com certeza ajuda também, obviamente, no crescimento, na maturidade, né? No desenvolvimento cognitivo. Então, assim, e Deus trabalha, e creio que Deus trabalha também, né? No coração, e vai trabalhando no íntimo, né? Fortalecendo a vida dessas crianças. Então, bênção de Deus, que maravilha, viu? Coisa muito boa. O pastor mesmo falou uma questão extremamente importante, que é a presença dos nossos filhos na igreja. E como é a vida devocional de uma pessoa no espectro autista. Paulo Miguel participa de tudo que nós fazemos em casa. Sim. Então, se nós estamos prestando culto, ele está conosco. Sim. Se nós estamos na cozinha, ele está conosco. Ele nos ajuda, ele participa de tudo que envolve a nossa vida. Na igreja, enquanto eu chego para iniciar a liturgia, Fabiana fica com ele. Queria que Fabiana falasse sobre como e quais são os conselhos às pessoas, aos membros da igreja e às pessoas que têm filhos, porque às vezes as mães deixam de levar os filhos por causa do comportamento deles.
Então, eu estou no púlpito, fazendo a liturgia, eu pregando, e Fabiana está com Paulo Miguel na igreja. Então, Fabiana, Bom, o que você eu vou fazer a pergunta aqui, Fabiana, que você já vai aproveitar e vai responder. Uma pergunta que surgiu aqui é o seguinte, ó, foi para você mesmo. Fabiana, o que você diria para os pais que estão experimentando momentos bem desafiadores e que chegaram em um ponto de exaustão? Então, aquilo ali, imagine realmente, porque o pastor pregando, né? E aí, realmente, a criança, né, quer sair e tal, e realmente é uma vida de constante correr atrás, né? De dar atenção, de ouvir, de prestar atenção. Mas aproveite aí e responda, né? O que diria para os pais aí, nessas condições? No caso, a pergunta que foi feita é exaustão, mas no sentido de na prática cotidiana ou na igreja especificamente? Não, eu creio que na prática cotidiana, né, Nath? Eu creio que seja no dia a dia, né? De toda essa atenção, né? De estar juntos, de cuidados, eu penso que seja nessa linha mesmo a pergunta. Olha só, eu vou falar como eu apliquei isso e como eu tenho vivenciado isso. Primeiramente, sobre o que a Veraldo falou, sobre a questão da igreja, como também tem muitas mães que me perguntam. Sim, Nath, estou vendo aqui do cotidiano, ok. Assim, a gente não pode subestimar o comportamento dos nossos filhos, porque eles estão no TEA. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, ele é autista, ele é doentinho, como muitas pessoas, infelizmente, usam esses termos. Ele está fazendo isso por conta de tal coisa. Primeiramente, a gente precisa entender que toda criança que está no TEA, ele tem o transtorno do processamento sensorial. E esse transtorno acomete os 5 órgãos dos sentidos e mais 2 que a gente nem ouve falar direito, que é o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Então, na visão, graças a Deus, não só como esposa de pastor, porque seria muito cômodo falar para mim como esposa de pastor, mas isso também é uma mensagem para pessoas que são cristãs e que tenham um certo espaço na igreja e conversem com um pastor, conversem com alguém, que a luz são como agulhas entrando nos olhos deles. Porque existe a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Então, Miguel, quando chegava na igreja, muitas vezes, ele não conseguia nem enxergar. Ele vinha com as mãos nos olhos assim, ó, ou pegava a minha mão de Everaldo e tapava o olho, porque essa luz traz muitos estímulos visuais para eles. Então, ali já chegou num nível de sobrecarga sensorial muito grande. E aí, essa sobrecarga faz com que essa criança comece a agir de uma forma que a gente não vai conseguir controlar aquilo ali. Porque existe uma limitação. E essa limitação foi quebrada através de um estímulo que a criança não está preparada para receber. Então, as luzes precisam ser de LED, que faz com que a criança não receba esses estímulos. Na escola também precisa ser de LED. Então, a gente já, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas na nossa vida que verdadeiramente se importam. E quem é membros da igreja, que você tem uma mãe de autista, por favor, tenham empatia, sabe? O olhar, o chegar perto. Mãe, você precisa de ajuda, eu posso te ajudar, tem algo que eu possa fazer por você, sabe, pastor? São palavrinhas mágicas que fazem toda a diferença. Então, tem a questão da visão, da audição. O Miguel não aguenta o som da igreja, então ele já fica ali reservado no gabinete. Mas é importante também ter na igreja, nas igrejas em geral, um local onde a criança possa ficar confortável, que a mãe possa prestar culto ao Senhor e que a criança também tenha acesso a isso. Porque o Senhor disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Mas como é que, eu não vou levar meu filho para a igreja? Porque, né, é daquele jeito que eu já passei por toda essa caminhada e hoje já está mais fácil. Mas por quê? Porque eu preservei as limitações de Paulo Miguel. Então, não audição, olfato e paladar está associado à intolerância.
e as alergias, a seletividade alimentar. E essa seletividade alimentar do que a criança não come, tem criança... Paulo Miguel passou 1 ano, pastor, comendo arroz, calabresa e macarrão com glúten. Até ano passado, que foi quando, do ano retrasado para cá, que eu vim tomar conhecimento de que o glúten inflama o organismo de qualquer pessoa. Imagine nele, que não produz probióticos suficientes para lutar contra aquelas floras patogênicas. Então, tem que cortar. Não tem jeito. Ah, mas como é que eu vou tirar biscoito? Como é que eu vou tirar pão? Como é que eu vou tirar macarrão? Como é que eu vou tirar batata, inhame? Enfim, graças a Deus, com todo o conhecimento que a gente busca, tem muitas pessoas aí que têm um conhecimento maior que eu, e isso não facilitou a minha vida. Como? Se Paulo Miguel não pode consumir, e toda criança Nutella. Então, já tome isso aí como exemplo. Não pode consumir nada de caseína, que é a proteína do leite não tira. Então, batata doce é regadíssima a amido. Então, tem que reduzir para que esse amido não seja convertido em açúcar, carboidrato, que vai aumentar a quantidade de vermes. Flora patogênica. Essa flora patogênica vai aumentar a desbiose intestinal, que vai agravar o quadro da criança. Então, é tudo uma consequência, pastor. E de 2 anos e meio para cá, de tudo que eu tenho estudado, graças a Deus, Paulo Miguel tem correspondido muito bem por conta desse conhecimento. Então, vocês também podem ter acesso à melhora do quadro dos seus filhos. De chegar na igreja e dizer, vamos, mamãe, para a igreja, vamos adorar o Senhor. Hoje é dia do Senhor. Domingo, ele entende que domingo é o dia do Senhor, sabe? E chegar para mim e dizer, mamãe, porque Josué confiava em Deus, as muralhas de Jericó caíram. Sabe, pastor? É ótimo, que bênção. E essa Glória a Deus. escola dominical, a cultura dele, Jaqueline, é completamente inclusiva. Jaqueline, as professoras da nossa escola bíblica, Jaqueline, Cariane, Dulce, as professoras da escola bíblica aqui, elas são inclusivas, elas fazem questão que Miguel fique na sala. Eu não posso deixar de me emocionar, porque verdadeiramente Deus colocou pessoas preciosas na minha vida, que hoje, graças a Deus, eu posso estar aqui e passar para vocês, sabe? Então, também quando eu falo os nomes, é porque foram pessoas, assim, de Deus, para me dar suporte, para que hoje eu possa dar suporte para essas pessoas e para que o conhecimento também seja aumentado. Então, quando a mãe já está aí, já num estado que você não sabe mais o que fazer, como eu fiz, que eu também cheguei nesse limite, eu também cheguei, é de emoção, Jô, Nani, é de emoção, é de alegria, a emoção, porque de tudo que eu tenho buscado, eu cheguei nesse ponto de exaustão, de não de questionar a Deus, mas de chegar e dizer assim, Senhor, o Senhor me escolheu para ser mãe de Paulo Miguel, escolheu Paulo Miguel para ser meu filho. Então, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, porque nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Então, me ajude a ter conhecimento suficiente para que Ele melhore, para que o teu nome seja glorificado, sabe? Aí foi quando eu fui, né, começou como? Corta glúten, corta caseína, porque o menino está completamente comprometido. O IgE, que é o exame de alergia que a gente faz, Fala dessas coisas que deixam alterar o comportamento. O IgE, que é o exame de alergia, que é o que eu digo para todas as mães. Olha, o carro-chefe para você entender o que está acontecendo com seu filho você precisa fazer os exames de alergia. Sabe quais são as intolerâncias dele? Os quadros de alergia. Paulo Miguel estava intolerante a 16 alimentos. A coco, a glúten, milho, soja, cevada, a todos os grupos das oleaginosas. Tudo de oleaginosas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim, associado a isso também arroz, ele é intolerante a arroz, intolerante à clara do ovo. Então, eu tive que me reinventar para que essas alergias fossem reduzidas.
Aí quando eu fui ver o IgE dele, no ano passado, que foi quando ele estava completamente comprometido. Ele gritava, ele tomava uma queda que não sentia o corpo. Ele não sentia dor. Então, isso aí, o transtorno do processamento sensorial também vai estar muito agravado por causa das alergias e intolerâncias alimentares, que o pai e a mãe muitas vezes nem sabem. O IgE é o exame que detecta o grau de alergia da criança. Paulo Miguel tinha que estar abaixo de 60, porque tem as faixas, né, da idade. Que é igual os exames de sangue que a gente faz. Como é que tá as hemácias, as plaquetas, os leucócitos? Então, a gente vê as taxas. O colesterol tem que estar dentro do limite ali, né? Então, no caso dele, de 4 a 6 anos, era para estar abaixo de 60. Estava em 2.500. Imagine, um grau de alergia abaixo de 60 está em 2.500. E mais um exame de desbiose intestinal, que foi quando a gente viu, que ele fez, que foi quando a gente percebeu que era para estar abaixo de 0,1, estava em 18. Então, o organismo dele, o intestino dele, a partir de que idade? Qualquer idade, meu anjo, que é exame de sangue. Em qualquer idade faz esse exame de sangue. Do IgE, tem que pedir a neuro para solicitar. Pois é. Então, o grau de desbiose dele, que é fungos, que são causados por esses vermes por conta do que comem. Biscoitos, pão, tudo isso tem que ser tirado. Mas o que é que eu vou dar para o menino comer se ele só come isso? Não só come isso não. A intolerância vai ser reduzida e a seletividade alimentar vai embora. Paulo Miguel só comia arroz, calabresa e macarrão, que só podia ser o espaguete, ele não aceitava nenhum outro. Aí o que é que eu fiz? Mudei tudo. Aí vem panelas, que a gente sabe que as panelas de alumínio liberam metal pesado. Deu metal pesado no organismo da criança, deu mercúrio. Metal pesado de mercúrio. Alto nele. Então, a pediatra pode passar. Mas eu acho que ela vai passar para ou a neuro, que já tem eu acredito que seja uma alçada maior, pastor. Não sei ao certo explicar realmente isso não, porque vai dizer, você tem que ir para um alergologista. Aí a mãe já vai ter que marcar consulta para ir para o alergo. É melhor a neuro, porque a neuro já tá tudo em casa. Direto. Tá certo. Aí, quando eu cortei tudo, mudei as panelas. Tinha que comprar as panelas de metal pesado, as panelas de inox, fundo triplo, porque não libera resíduo. Toda a comida que faz em panelas de alumínio libera metal pesado, que agrava ainda mais o organismo dessa criança. Então, mudei as panelas, cortei, tem que tirar, Tami, tem que cortar isso aí, amiga. Então, vai ter que comprar inox fundo triplo ou de aço cirúrgico. Tá? De aço cirúrgico. Tem umas da Royal Prestige, quem tiver condições, ótimo. Então, investiguem. Depois me procurem no Zap ou no Face. Eu tenho Face. Aí vocês me procuram lá, Fabiana Pereira Borges, que aí eu dou as dicas para vocês. Então, nesse caso, foi isso que eu fiz. Cortei tudo que inflamava o organismo dele e ele melhorou. Aí eu fazia cupcake, cookies, bolo, tudo sem glúten e sem caseína. E muito bom. Né? Eu sou suspeita. Aí, no caso, você fazia lá e o pastor Everaldo era o primeiro a comer, né? Eu tô vendo aí, Everaldo. E fazia, na verdade, para Miguel, mas o Miguel grande era o primeiro a comer. O pastor Everaldo era... Aí ele ia brigar para pegar o pedaço maior. O aniversário de Miguel nem parecia que era sem glúten. As pessoas nem perceberam. Então, não é difícil. Aí eu seguia Gabriela Gregolin no Facebook, que é uma linda que também faz um monte de bolos e tudo sem glúten e sem caseína. Zero lactose, mas também normalmente sem caseína. Ela usa tudo de leite vegetal e sem glúten. Sigo também Denise Cooperman no YouTube.
né? Leite condensado tem de coco. Aprende a fazer leite condensado de leite de coco, pastor. Então, a gente descobre coisas que a gente pensa, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Brigadeiro de banana. Brigadeiro de biomassa, sabe? Uma série de coisas assim, de bolos, cookies. Tem um livro também, que eu tenho um link, um livro online com mais de 100 receitas, tudo pronto. Leites vegetais, bolos, biscoitos, salgados, tortas, pães, macarrão feito de biomassa de banana. Vai dizer, poxa, é difícil. Não é. Olha aqui, tá aqui a prova que não me deixa mentir. Não é. É o que eu digo, nossa, é muita coisa. De fato, mas é um dia de cada vez. É o efeito formiguinha. Devagar se vai ao longe. Não pode desanimar, não pode perder esperança. Se firmem no Senhor, porque verdadeiramente nos dias maus, que realmente eles vêm, batem na porta e eles não avisam pra gente. Então, a mãezinha aí, né, que falou... Tem as receitas. Fabiana tem as receitas. Eu tenho. O contato... Vou até falar que receitas para autistas, R$37 online. Foi muito acessível, são mais de 100 receitas, facilitou muito a minha vida. Antes eu nem tinha live de isso. receitas, Fabiana. Aí, tá vendo aí, ó? Pronto. Muito bom. E associado a isso também, um grupo que eu estou agora atualmente fazendo parte, que é da GAPS, que é uma dieta totalmente estruturada na retirada de amido para selar o intestino dessas crianças, porque a gente sabe que o intestino é inflamado. E por conta dessa inflamação intestinal, isso agrava e piora os comportamentos. Então, tem uma série de mães que estão, assim, sabe, vindo, recuperando os filhos de uma forma, assim, inimaginável. Que verdadeiramente a gente tem agradecido muito a Deus por esse grupo existir. A pessoa também é responsável pelo grupo, é a Aline de Jesus, Aline Aleluia. Ela é uma linda, é uma fofa. Assim, tem dado suporte pra gente. Mãe de autista, tá grávida agora também, mas mesmo assim, sabe? Traduziu uma série de textos de doutora Natasha Campbell, lá dos Estados Unidos, que dá suporte também para mães de autistas, para que seus filhos progridam, melhorem e tenham a independência que todos nós temos. Então, eu já estou vendo isso aqui acontecer. Excesso de gases. Sobre o excesso de gases, como é que tira o excesso? O que recomenda tirar é amido. O amido é que alimenta a flora patogênica. E essa flora patogênica, quando a gente sabe que temos que dar os remédios de verme, né? De tempos em tempos. Só que sabe-se que quando mata essa flora patogênica, a flora benéfica também mata, porque já não tem. Se você dá todos os dias esses probióticos, que é necessário dar todo dia, Paulo Miguel precisa tomar probióticos manipulados. Então, essa manipulação, que é pelas farmácias de manipulação, ele tem que tomar todo dia de manhã em jejum. Então, quando a gente joga a alopatia, que são os remédios de farmácia, que mata essa flora patogênica, eles morrem. Só que eles ficam ali no intestino metilando, pastor, que é o processo de morte da hermes. Então, quando eles estão morrendo, eles começam a liberar uma substância tóxica que faz com que as crianças fiquem gritando, fiquem se jogando no chão, por tudo chora, sabe? Por tudo eles gritam, não aceita ouvir o não. Aí a mãe, que já está completamente cansada da rotina do dia a dia, você ainda tem que lidar com tudo isso sem saber o que está acontecendo com a criança, sabe? Que muitas vezes você vou dar alguma coisa para essa criança comer. Joga um biscoito recheado. Aí piora a situação. Piora. Piora muito. Então, o ideal é que quando se busque, é o que eu disse, o carro-chefe são os exames de alergia. E aí, esses exames de alergia vai nortear tudo isso aqui que eu já falei. O que você está cantando? Em inglês. Olha, já está em inglês já. Cante tapeceiro, cante Tiago Simário, venha. Tapeceiro, venha, cante tapeceiro, cante Tiago. Venha cá cantar a música de Titio Estênio, venha. Vem cá.
É tímido. Ele tem timidez extrema. Então, ele só vai vir quando ele quiser. Não, tá Então, bom. pastor, é isso. Muitas vezes, o que a gente não percebe por trás do comportamento é sílo, bilíngue, pode ter certeza. Então, quando a gente vê o comportamento daquela criança ali. O que foi? Pode continuar, pode continuar. Ah, Tá indo, vai lá. então, quando a gente percebe que por trás daquele comportamento tem uma causa e um comprometimento que está por trás daquilo ali que você está dando para a pessoa, para a criança, meu Deus, é de uma compreensão assim que a gente chega de entender que muitas vezes as nossas ações é que estão comprometendo e agravando o quadro. E a alopatia não criticando, mas se existem formas homeopáticas, naturais, de você conduzir essa criança para um progresso, em uma melhora significativa em comportamentos, em atitudes, em interação social, em percepção de que ela existe e ela precisa corresponder àquela situação que foi imposta ali a ela, é maravilhoso. Então, o meu caminho que eu trilhei, oi, lindo, meu amor, Felipe. Olha, pastor, minha filha. Você vai fazer o quê? Do bolo. O prato do bolo? Ah, que legal. Mas, minha irmã, vocês estudaram bastante, né? Eu vi que vocês se aprofundaram muito, viu? Mas quero dar graças a Deus por tudo isso, pela sabedoria que Deus deu a vocês, pela preocupação, né? De ir atrás, de pesquisar, e realmente, como acabou de dizer, de evitar outros problemas, efeitos colaterais, buscando meios mais saudáveis, até mesmo mais práticos, porque assim, esses alimentos aí devem fazer parte da alimentação de qualquer pessoa, né? Uma alimentação saudável que vai fazer bem para nós, né? Mas é isso aí, gente, viu? Eu queria agradecer muito a vocês. Quero agradecer demais, viu, Pastor Everaldo? Enriqueceram muito. Na verdade, para mim isso é novo. E agora eu saí agora de uma universidade, porque vocês foram professores que nem pouco tempo deram esclarecer muitas coisas, né? E nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Fortalecendo aí a caminhada com Paulo Miguel. E eu vou orar nesse momento, então, né, para a gente encerrar, e louvando a Deus pela vida dos irmãos, né? Pedindo a Deus que continue dando graça, dando tudo que é necessário, né, para que continue na caminhada como família que é bênção do Senhor. Tá certo, meus amados? Vamos orar então nesse momento? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida, pelo teu cuidado, louvar o teu santo nome, a Deus, de maneira especial agora por essa família, ó Deus, nosso irmão e pastor Everaldo, Fabiana, Paulo Miguel. Obrigado, Deus, porque a experiência, a história deles, de fato nos trazem, ó Deus, grandes lições, e queremos agradecer ao Senhor pela sabedoria, pela capacidade que tem dado a eles para não apenas compreender, mas também poder, ó Deus, tornar os seus dias melhores, ó Pai. Muito obrigado, Paulo Miguel, que tem crescido, que tem se desenvolvido, que tem, ó Deus, demonstrado uma melhora considerável. Continue abençoando a vida dele, continue abençoando a sua saúde, ó Deus, para que ele cresça na graça, no conhecimento do Senhor, que seja bênção, ó Deus, para a sua família e bênção para a tua igreja, bênção para essa sociedade. Nós queremos vê-lo, ó Pai, cada dia mais firme no Senhor, aprendendo a tua palavra, Senhor. Oramos pelos seus pais, o pastor Everaldo, que tem sido um instrumento precioso, Pai, em tuas mãos, para a comunicação do Evangelho. Guarde o teu servo, ó Deus, como pai, como marido, como pastor, como filho, como nosso irmão. Cuide, Pai, de sua vida. Também da irmã Fabiana, Deus, esteja com ela, abençoando a sua vida como mãe, como esposa,
que ela possa, Deus, ser sempre usada pelo Senhor e poder, ó Pai, exercer as suas funções que ela tem exercido, Pai, como tem exercido, com todo carinho, dedicação. Continue guardando, Pai, essa família. Oramos para aqueles também que nos acompanharam nessa noite. Guarde suas vidas. As mães que têm enfrentado também, ó Pai, essa mesma realidade com seus filhos. Dê-lhes paciência. E que a partir dessa live eles possam também, ó Pai, serem agraciados pelo Senhor e poderem, assim, crescer no conhecimento, não apenas na saúde, não apenas no conhecimento físico, mas sobretudo espiritual. Muito obrigado, Deus. Guarde nossa vida esta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus Amém. amados, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Viu? Amém. Muito bom mesmo. Foi assim algo maravilhoso. Que Deus abençoe. Eu agradeço muito por ter atendido aí o nosso convite, viu, pastor? E ter aí aberto um espaço na agenda, viu? Eu agradeço muito, nós agradecemos muito, é uma grande alegria. E como eu disse antes, ouvi Fabiana falar sobre o espectro autista e sobre como ela cuida de nosso filho, me deixa extremamente emocionado. Extremamente emocionado. Então, quero agradecer ao pastor Antônio, agradecer à nossa igreja presbiteriana de Santo Antônio de Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Amém, meu querido. E aqueles que desejarem o WhatsApp de Fabiana, basta mandar uma mensagem para mim que eu disponibilizo. Fabiana faz parte de grupos no Brasil inteiro. E aí pode ser uma bênção para as famílias que têm crianças no espectro autista. É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp e ela tem um Face também. Mas qualquer coisa é só colocar lá, Fabiana Pereira Borges. Pronto, vai encontrar. Tá certo, meus amados. Deus abençoe. Fiquem na paz. Que Deus continue presente no lado de vocês. Depois dê um beijo aí. Você tá mandando um beijo aí pro Paulo Miguel. É Thaís, minha prima. Nossa prima. Beijo, aí, tá vendo aí, ó? Tá certo, meus amados. Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado, viu? Encerramos aqui. Grande abraço, viu? Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.